Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Neste sábado, 15 de abril, celebremos em comunhão com toda a igreja a oitava da Páscoa. Querido irmão, querida irmã, e o evangelho de nossa meditação está em Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, quando estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos já no último dia da oitava da Páscoa. Amanhã, domingo, a gente celebra o domingo da Divina Misericórdia. Celebremos em toda a igreja, amanhã, a Divina Misericórdia, onde Jesus se faz presente na nossa Eucaristia. Mas, querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje nos dá alguns pontos importantes para nós, Primeiro ponto para nós hoje, veja que Jesus aparece a Maria Madalena e ela assim vai comunicar aos seus irmãos, seus discípulos ali, todos juntos. Pena que eles ainda estavam, na morte de Jesus, Eles ainda estavam sepultando Jesus, a dor do coração deles era a dor de morte. Veja que no Evangelho, por si só, eles aparecem, Eles estavam de luto e chorando. Eles ainda estavam, na morte de Jesus, paravam na morte de Jesus. E Jesus já havia ressuscitado e ali pede para que Maria Madalena vai anunciar, a sua ressurreição. E eles não acreditam, Também avisa, também Jesus aparece aos 2 discípulos, que vai também anunciá-los. Eles também, por si só, vivendo a morte, ainda com os olhos vendados, com o coração duro, como Jesus fala, não acreditaram na ressurreição. Mas, queridos irmãos e irmãs, Jesus fala para aqueles discípulos, que eles não tinham fé, a falta de fé deles, Mas quantas e quantas vezes nós também vivemos este momento, a nossa falta de fé. É difícil, meus queridos irmãos, nós falarmos para uma mãe que perdeu um filho, ou um filho que perdeu uma mãe, um pai, um amigo que perdeu um ente querido ali no momento, A gente falar da fé, da esperança, da ressurreição, como também aqueles discípulos também estavam fechados naquele momento, Ainda estavam vivenciando a dor da perca do mestre, a dor da perca do amigo. Por isso que ainda eles estavam de luto e chorando. Mas perguntamos para nós hoje, como está a minha fé? Como está a nossa fé? Será que a nossa fé está maior do que aqueles discípulos, Maior do que aqueles apóstolos que quando Jesus ali estava, viram Jesus pregado na cruz, Como ali
alguém chega e fala, olha, o mestre ressuscitou, Jesus ressuscitou, né? E eles ali acreditavam. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que acreditar nas testemunhas. Jesus nos fala aqui, ide ao mundo, né, inteiro e anunciai o evangelho. Nós devemos acreditar nas testemunhas. Veja que os antigos já nos mostravam o caminho de Jesus. Nós temos 4 evangelhos que falam de Jesus. Temos os Atos dos Apóstolos que mostram, né, como Jesus o ensinava e eles ali o praticaram. Temos as cartas de Paulo que vai falar desse Jesus. E também temos, né, o Antigo Testamento, né, que fala da vinda desse Messias. São testemunhas que nós temos que acreditar. São testemunhas que tem que entrar dentro do nosso coração e ali vivenciemos o nosso amor, a nossa fé. Falar de fé é muito difícil quando nós não vemos. Falar de fé, acreditar quando nós não vemos é muito difícil, não só para nós, mas quando nós falamos de fé, a fé não é do de hoje para amanhã. A fé é sim, né, um momento, né, que ela vem, um caminho. A nossa fé é caminho, a fé ela tem que ser trabalhada, a nossa fé ela tem que ser vivida a cada dia, a cada momento. Não é instantâneo que a gente vai acreditar, não é instantâneo que logo a gente já vai mudar a nossa mudança de vida. A mudança de vida, também como a fé, ela é um processo e muitas vezes um processo lento. Ela tem que ser caminhada, ela tem que ser vivida a cada momento. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, falar da fé, mostrarmos a fé, mostrarmos como estamos a nossa fé, né? É muito vago, né? Se era difícil já para aqueles cristãos, né, como para nós também será difícil. Por isso que nós temos que ter uma caminhada, por isso que nós temos que ter uma vivência, né, de espiritualidade, uma vivência de oração, uma vivência com Cristo. E como que nós temos essa convivência com Cristo? Meus queridos irmãos e irmãs, somente na Eucaristia, somente nas Santas Missas, somente nas nossas celebrações, aonde nós comungamos esse pão verdadeiro. Veja que no final aqui Jesus aparece aos discípulos e eles estão numa ceia, né? Veja que eles estão comendo, os discípulos, né, comendo e repartindo o pão. E Jesus aparece junto deles. É ali na Santa Ceia, como nós celebramos na última quinta-feira, na última quinta-feira. É ali todos os sábados, em todos os domingos, ali que nós partilhamos a Eucaristia, ali que nós partilhamos o pão. Somente ali, meus queridos irmãos, nós temos a nossa fé. Nós podemos fortalecer a nossa fé na Eucaristia. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje, que nós possamos vivenciar a nossa fé, vivenciar a cada dia, a cada momento, este momento de fé, para que nós possamos chegar no fim desse evangelho, ide ao mundo e anunciai a boa nova, anunciai o Jesus vivo no meio de nós. Porque nós fazemos, né, de nossa fé um compromisso missionário. Que nós fazemos da nossa fé um compromisso missionário para levar esse Jesus a tantos ainda que não conhecem. E que cada Eucaristia, e que cada missas e celebrações, nós possamos de ser como nossos padres nos pedem, né? Eis o mistério da fé. A fé é um mistério. Cabe nós abrirmos o nosso coração para vivenciá-la a cada dia da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.